Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, o programa que tem um canal do YouTube, o canal do YouTube que tem um programa, aqui direto do Espaço Cultural Filete, da Rádio Ômega, na Rádio Ômega, para a Ótica Libra, na Frei Gaspar, no centro de Santos. E ao meu lado, como tradicionalmente acontece, Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite para você que acompanha mais um programa Só Esportes aqui pela Ômega. Prazer em receber vocês nessa quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019, último programa do mês. Exatamente. E como último programa do mês, tradição, né? Programa diferenciado, programa especial e hoje especialíssimo, né? Que a gente tem um convidado de primeiríssimo time, né, Ted? Com certeza. E antes de apresentar o nosso convidado, quem estiver vendo a live já deve ter reconhecido. Queria aproveitar e comunicar a quem estiver participando, assistindo, curtindo, compartilhando, enfim, perguntando, vai concorrer a 2 pares. São os 2 pares para a mesma pessoa, Marcelo? São dois sorteios, né? São 2 pessoas. Então, são 2 pares, 2 pessoas vão ganhar cada par, cada pessoa vai ganhar um par, melhor dizendo, do Flashback no Tumiaru, que é agora nesse sábado, dia 28. E quem ganhar pode retirar os convites, melhor dizendo, a partir de amanhã, em horário comercial. Tem a quinta, tem a sexta e tem o sábado também, porque a festa é no próprio sábado à noite, certo? Certíssimo. Perfeito. E vamos agora apresentar o nosso convidado, que, como eu disse, quem estiver vendo na live já o reconheceu. E o reconhece como advogado, como deputado, mas como radialista, repórter, enfim, cronista, o pai dele foi um grande narrador. Cronista, tudo, né? Cronista de A Tribuna por muitos anos. É Vicente Cassione. Tudo bem, Cassione? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos ouvintes. Eu tenho o prazer de estar aqui, de ter atendido o convite, que me honrou muito. O prazer é nosso. A gente fica honrado de receber uma pessoa tão importante aí da nossa Baixada Santista, enfim, tanto na advocacia como na comunicação. Ele que também participa do programa Esporte por Esporte da TV Santa Cecília, tem a coluna semanal na T-Revista de A Tribuna, e há tanto tempo... Cassiane, como é que o futebol entrou na sua vida? Como é que essa paixão que é o futebol entrou na sua vida? O futebol, na verdade, entrou na minha vida precocemente, porque meu pai foi o primeiro locutor esportivo de Santos, pela PRB4 Rádio Clube de Santos, e a pioneira, que era chamada, e foi o terceiro locutor esportivo do Brasil. Então, veja só, o rádio faz hoje 96 anos. Hoje é o dia do rádio, inclusive. Dia do rádio, e faz 96 anos. E é o maior veículo de comunicação que já existiu. Não há nada comparável ao rádio. E eu tinha, portanto, quando nasci, eu tinha um pai que fazia da sua vida a atividade radiofônica, não apenas esportiva, mas também outros programas. E com 3 anos de idade, 2 anos e meio, 3 anos de idade, ele me levava para o estúdio e para o campo de futebol, para a cabine onde ele transmitia os jogos. E me punha no colo um certo tempo. Depois eu ficava meio indócil, porque com 2 anos e meio, 3 anos, era muito pequeno. Aí os outros radialistas e jornalistas importantes da época, como Devaney, Antônio Guenaga, Rubens Ulloa Sintra, Antenor Rodrigues Duarte, todos esses se revezavam na tarefa de me pegar um pouco no colo e de me levar para fazer xixi. Né? Porque a criança é assim. E eu me ambientei dentro de uma Vila Belmiro inteirinha construída em madeira. Não tinha um degrau de cimento na Vila Belmiro. E ouvindo o meu pai irradiando, eu olhava aqui para ele estava aqui, né? Irradiando as partidas. E eu me entusiasmei com aquilo, não só pelo futebol, mas pelo
pelo lado de cá, pelo rádio. Tanto que com 16 anos eu entrei para a Rádio Atlântica com o Hernani Franco e fui repórter esportivo a partir dos 16 anos de idade, dentro do gramado, um privilegiado, porque eu comecei em 58, 59, e imagine o que eu vi de perto, não é? Vis-a-vis, o que eu vi de perto, em termos de avalanche. Primeiro Durval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. Depois Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E por aí vai. E aí fiz o rádio até 64, parei em 64 como repórter, voltei em 67 como comentarista da Rádio Cacique, com o Walter Dias e o Pedro Macedo como narradores. E depois fui comentarista da Record, junto com o Orlando Duarte, com o Braga Júnior transmitindo os jogos. E até a propósito de ser repórter, né, Cassione, e ser repórter do Hernani Franco, né, uma vez a gente conversando com o Orlando José, que também teve essa atribuição, ele comentava às vezes entre aspas, já saudoso Orlando José, entre aspas, das dificuldades que tinha, porque o Hernani tinha aquela coisa, tudo era pênalti para o Santos, né? O Orlando até comentava que mesmo até quando não era, né, o repórter viu uma coisa e tinha que administrar. Como é que era ser repórter do Hernani Franco diante dessa paixão toda que ele tinha? Era sujeitar-se a ser suspenso por uma semana, por 2 semanas, porque ele tinha a visão dele, mas ele estava na cabine a pelo menos 100 metros do lance, eu estava a 1,5 metro do lado da trave. Então, lembro de um jogo Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, o goleiro era o Machado. É o 11-0, não? Não, o 11-0 foi, eu também estava. Mas é outro. E tem até foto desse dia, chovia. Não, foi um jogo à noite, o 11-0 foi à tarde. Foi à tarde, acho que foi um sábado à tarde. Isso. E a bola bateu no travessão e bateu fora da linha. Sobre a linha seria gol. Né? E bateu fora da linha. E o Hernani gritou gol, aí o árbitro anulou, que o bandeirinha anulou, e ele disse, juiz Larápio, etc, etc e tal. Fala, Cassione. Falei, olha, a bola não entrou, Hernani. A bola bateu um palmo quase fora da linha. Aí quando ele ficava bravo, no meio da transmissão, ele chegava às vezes a discutir com o repórter. E às vezes não, às vezes ele só dava o prefixo da emissora. Ele dizia, nem o prefixo, era assim, dava uma pausa, Atlântica, Santos, São Paulo, Brasil. Eu já sabia que estava suspenso. Ele fazia isso, era suspensão na certa, né? E teve um dia que eu discuti mesmo, porque ele falou uma coisa, eu falei outra. Falou, você não está enxergando direito. Eu falei, não, eu estou. Eu estou porque eu estou aqui a 1,5 metro do que aconteceu, você está aí na cabine muito de longe, ainda está chovendo, tira um pouco a visão. E se eu estou aqui, é para eu dizer o que está acontecendo perto de mim. Exato. Senão eu não tenho função. E essa discussão no ar. No ar? É. No ar. Ele falou assim, quando acabar, pode subir. Já pode subir agora. Não vai esperar acabar o jogo. E muito obrigado pelos seus préstimos. Você está fora da emissora. Falei, tá bom. Depois desse jogo contra o Botafogo, hein? Não, num outro jogo. Num outro jogo, sim. É. O do Botafogo ele me suspendeu. Foi suspenso. Depois ele telefonava e me chamava de novo. Nesse que ele me expulsou da rádio. Ele suspendia a suspensão. Suspendia a suspensão. Ele era muito temperamental, né? Mas ele era fanático do Santos como ninguém, né? Então não adianta. Eu sempre digo, eu vi a partir do momento que eu entrei no rádio, e até hoje acontece isso comigo, eu sou fanático do Santos. Mas se eu estou assistindo uma partida que eu vou ter que depois comentar sobre ela, sim, eu assisto como um neutro, absolutamente isento. Vejo tudo com a maior isenção.
para depois não chegar na hora do comentário e dizer bobagem. E vai acabar transparecendo isso. Porque a paixão tira Tira a razão, o tirocínio da né? gente, tira a capacidade de raciocínio, de visão e assim por diante. Você falava do Hernani Franco, né? Teve um problema uma vez com o Del Vecchio. Verdade que ele chegou a apanhar do Del Vecchio uma vez? É verdade. O Del Vecchio, o pai do Del Vecchio, que era amigo íntimo do meu pai, era um italiano brigão, foi inclusive boxeiro. E o Del Vecchio também mexeu com boxe e era brigão também. Ninguém tirava vantagem com ele, não. E ele um dia, o Hernani fez uma crítica numa partida anterior, que o Santos teve uma derrota para o Corinthians, e o Hernani disse que o Del Vecchio andou em campo, que tirou o pé, etc. Aí, no jogo seguinte, o Hernani transmitia os jogos quando estava calor, com cueca samba-canção, aquelas cuecas brancas samba-canção. Na cabine. E ninguém via, porque aquilo era bem protegido, fechado. E o Del Vecchio veio pela tribuna de honra, que era bem embaixo, ainda era, embaixo da cabine, e subiu na cadeira assim, e o Hernani estava debruçado, transmitindo, e deu uma bofetada no Hernani. Uma só. Não precisava duas também, né? porque o Hernani era frágil, né? Isso é verdade, isso aconteceu, sim. Cara, e até a propósito, Cassiano, acho que um momento que você estava como repórter também, falando no ano de 64, foi aquele Santos e Corinthians que durou 10 minutos, infelizmente, por aquela queda, que falam muito da arquibancada, erroneamente, que na verdade não é arquibancada, é aquela proteção ali que cedeu e todo mundo foi parar no campo. Exatamente. O que aconteceu foi visto ou antevisto pelo meu pai 3, 4 dias antes. Eles terminaram de fazer a arquibancada e ela é muito inclinada. E o meu pai era o administrador do estádio da Vila Belmiro. E meu pai avisou aos circunstantes, quer dizer, aos que mandavam, ele disse, olha, se o pessoal descer de uma vez, não há o que segure. Vocês vão ter que colocar de 2 em 2 ou de 3 em 3 degraus, chumbando nos degraus de cimento, uma proteção de ferro, como se fosse uma trave, para que se tiver uma descida desse tipo, aquilo segure, não vá tudo como uma avalanche. E ninguém deu bola. E eu estava, nesse dia, no gol oposto. Eu estava atrás do gol, onde hoje é o placar. Naquele tempo, o placar era naquele lado. Pra lá, né? Atacava para lá naquele primeiro tempo até então. Exatamente. É. De repente, a gente viu aquela queda, como se fosse realmente uma cachoeira de gente. E com o pessoal caindo e se amontoando, forçaram também o alambrado, e o alambrado cedeu. E aí começou todo mundo a socorrer. O árbitro era o Armando Nunes da Rosa Castanheira Marques. E o Atier Jorge Cury, que era o presidente, ele no dia do Santos e Corinthians, ele ficava muito nervoso, em pânico, e tinha disenteria. Sempre contra o Corinthians, especificamente? Especificamente contra o Corinthians. É. Contra o Corinthians. E ele tinha disenteria. Quando ele ficava nervoso, desandava o intestino. O emocional dele mexia com a parte gastrointestinal. Então ele ficava no vestiário quase o tempo todo, porque ele tinha que ir no banheiro de 10 em 10 minutos. Não viu o jogo, né? Ficava lá escondido. Quando aconteceu o que aconteceu, começaram a trazer os feridos para o vestiário, eu desci antes. Eu estava do lado do vestiário, desci antes. E o Atier estava, eu nunca me esqueço, com a calça até desabotoada e com um rolo de papel higiênico na mão. E eu fui e disse, presidente, acabou de acontecer o acidente na arquibancada nova do lado de lá, e há feridos aqui, estão sendo trazidos para o vestiário e tal. E ele não teve dúvida, pegou o microfone e disse aqui, eu não tinha nem visto o que tinha acontecido. Estamos aqui, ele falava com aquele jeito
estamos aqui socorrendo milhares de vítimas. Ele não sabia nem se eram milhares, centenas ou dezenas. Estamos aqui socorrendo milhares de vítimas. Isso no meu microfone, ninguém me contou. Imagina que ouvindo no rádio, ouve o negócio, meu Deus, a tragédia ia pensar que era maior ainda. Né? Que tinha desabado o estádio. Né? Mas o Atier era muito engraçado. Né? As entrevistas com o Atier eram muito engraçadas. Uma vez na França, Santos e Racing de Paris, no Parc des Princes, ele foi até a Brigitte Bardot que deu o pontapé inicial naquele jogo. Ele usou umas palavras ali no meio do campo e ele não falava nada de francês. Então ele só falou o eu, que é je. Je, como presidente do Santos Futebol Clube, quero agradecer. Eu ria, mas eu ria muito, me divertia. Essas passagens, né? Não, imagino a quantidade de histórias, de momentos que você viveu, assim. Até voltar um pouquinho, tu falou de 64, voltar 5 anos no tempo, voltar a 59, que você estava na Javari, naquele gol antológico do Pelé contra o Juventus, assim. Queria que você relatasse, até porque parece que a versão é um pouco... A versão que se consolidou ao longo do tempo não é bem a que você viu, porque você estava lá. Exatamente. Foi uma partida em que o estádio estava absolutamente lotado e devia haver, no máximo, 30 a 40 torcedores do Santos em silêncio, porque a torcida era hostil e o Santos não tinha torcedor em 59. E eu estava atrás do gol do Mão de Onça, exatamente a mais ou menos 1 metro da trave, porque eu ficava bem junto da trave mesmo. E quando veio uma bola que não veio exatamente da lateral paralelamente à linha da grande área. Veio um pouquinho, quando o Durval centrou, ele estava mais para a intermediária. Então a bola veio em diagonal. E o Pelé estava um pouco fora da meia-lua. E a bola, portanto, veio com ele de costas para o gol. Por isso que facilitou o chapéu. Facilitou o chapéu, digamos, se ele tivesse dado um só, né? como todo mundo faz. A bola veio e ele matou no peito. Matou no peito, os defensores do Juventus, pela ordem, eu não me lembro, mas estavam ali o Diógenes, o Pando já não estava em campo, o Clóvis... O Clóvis acho que toma um chapéu, né? E o Homero. Acho que... Não, os 3 tomaram. Os três tomaram, né? Os 3 tomaram. Jogou no Corinthians também, né? O Homero que tinha jogado no Corinthians. Jogado antes. Exato. O time era Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Jansen. Esse é o Homero no Corinthians. Época de 54, 53. E aí a bola veio, o Pelé matou. E quando a bola ia caindo, ele deu o primeiro chapéu, porque ele via com os olhos da nuca, ele sabia que o cara estava aqui atrás dele. Deu o primeiro já passou direto. O segundo chapéu ele deu, sem a bola cair no chão. Porque o detalhe é que a bola não bateu no chão e ele deu o segundo chapéu. Ele deu o primeiro chapéu. A bola vinha na descendente, ele deu o segundo. Ela vinha na descendente, ele deu o terceiro. Aí o Mão de Onça saiu. Quando o Mão de Onça saiu na risca da pequena área, ele deu o terceiro chapéu. E quando a bola ia caindo, ao invés de todo mundo, diz que ele deu de cabeça para o gol. Não, ele matou a bola, amorteceu a bola, como se fosse fazer uma embaixada, levantou e aí testou a bola para dentro do gol. Ficou um silêncio sepulcral dentro da Rua Javari. E o Pelé vai exatamente à minha frente, porque ele veio para cá, e para a turma que estava atrás do gol, ele, com o distintivo, sem gesto brusco, ele mostrou o distintivo do Santos, saiu correndo, deu aquele murro no ar
Dizem que foi a primeira vez que ele deu. Eu ia comentar isso mesmo, se não teria sido a Dizem que primeira. foi a primeira vez que ele deu um murro no ar. Eu confesso que eu não sei se ele deu antes. Naquele dia ele deu. E aí começou a acontecer uma coisa extraordinária. A torcida começou a bater palmas como num teatro ou como no final de um espetáculo desses artísticos, em recinto fechado, batendo palma. E as palmas foram começando a andar para lá, para a direita, e o estádio inteiro levantou-se de pé, aplaudindo com palmas aquela jogada. Isto é, foi a coisa mais incrível que eu vi em termos de manifestação de torcida em toda a minha vida, e acredito que não deve ter havido outra coisa igual. Aplaudiram, e o detalhe, não havia nenhuma televisão transmitindo e nenhuma estação de rádio, com exceção da Rádio Atlântica e da Rádio, se não me engano, Cultura ou Clube, porque o Walter Dias também estava transmitindo. Estavam todos transmitindo 2 jogos importantíssimos do campeonato, que eram... Um era o jogo do 15 de Piracicaba, se não me engano, com o Corinthians, ou com o Palmeiras, e o outro era um jogo do São Paulo com outro time do interior. E perderam, então, portanto, todos a chance de ver aquele lance do Pelé. Só que tudo que é repórter e tudo que é narrador, que tá lá, né? diz até hoje, quem está vivo, que estava na Rua Javari naquele dia. Lembro que estava no Maracanã na final de 50, né? Que devia ter umas 500 mil pessoas no Maracanã. No mínimo, né? Todo mundo estava no Maracanã. Quem narrou esse dia foi o Hernani? Hernani. Foi o Hernani, né? Hernani. E o Cassiano, você falava da entrevista com o Atier, né? Essa coisa do... Entrevista até de certa forma folclóricas. Muita gente atribui um certo folclore ao Lula, né? O Luiz Anúncio Pérez. Ele também era, dando entrevistas assim, ele era... Porque os jogadores falam do jeito, do linguajar dele, com algumas particularidades. Nas entrevistas também era assim, Cassiano? O Lula falava assim um pouco... Algumas palavras ele enrolava um pouco. Por exemplo, ele não falava... futebol. Ele dizia, não, futebol. É o futebol. Isso aí é meio... Entendeu? Assim, pra dentro. Não, o futebol é assim mesmo. O futebol. Não é que ele não sabia que era futebol, mas ele falava um pouco rápido e um pouco enrolado algumas palavras. Mas ele dava entrevista normalmente, sem nenhuma dificuldade. O que é folclórico no Lula é que ele, não obstante tenha sido um olho clínico para identificar o craque e um exímio escalador de time. Por exemplo, quem fez o Ramiro Rodrigues Valente, irmão do Álvaro Rodrigues Valente, virar um dos maiores laterais do Brasil, foi até para a seleção brasileira, e depois foi jogar na Espanha. Quem botou o Ramiro de lateral foi ele. Num jogo em que o Mourão era lateral esquerdo contra o Botafogo, o Garrincha, primeira bola, deu um vareio em cima do Mourão. Segunda bola, deu um vareio em cima do Mourão. O Lula não teve dúvida. Recuou o Durval para o lugar do Mourão e botou o Mourão na ponta direita, que naquele tempo não podia substituir, né? Porque ele raciocinou da seguinte maneira. O Durval é o segundo, ele e o Júlio Botelho, né? Eram os 3 maiores pontas que havia na época. Também tinha o Maurinho do São Paulo. Mas o Durval, para mim, depois do Garrincha, era o maior. Diria até que, para o conjunto do time, o Durval era melhor. E o raciocínio do Lula? Ele falou, eu vou trazer o Durval para marcar o Garrincha, porque o Garrincha vai emocionalmente se sentir meio prejudicado. Saiu o Mourão, que era um arranca-toco, e bota o Durval para marcar, e o Durval, sabendo que ia marcar o Garrincha, já conhecia como é que era o negócio na ponta, acabou com o Garrincha não jogou mais. Entendeu? Então essa visão o Lula tinha. Mas tinha coisas folclóricas, como num jogo Santos e Botafogo do Rio, no Pacaembu,
pela Taça Brasil, se não me engano, o Botafogo com aquela linha de ataque que também era impressionante, Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. E estava 1-0 o Botafogo no intervalo, chovia no Pacaembu, que era um aguaceiro. E eu atrás do gol no segundo tempo, mas dentro do vestiário, no intervalo, porque a única emissora que entrava no vestiário junto com o time, antes do jogo, no intervalo e no fim do jogo, era a Rádio Atlântica. E então eu ouvi o Lula no intervalo chamar os jogadores e dizer, olha, vamos explorar o Durval pela direita, porque eles têm o Garrincha pela direita, a gente explora o Durval pela direita. Só que o Durval pela direita tinha à frente dele nada mais, nada menos do que a enciclopédia Newton Santos. Então, a instrução foi essa. Quando chegou o time desceu para o túnel para subir para o gramado. O Zito reuniu todo mundo e falou, tem nada de bola para o Durval, coisa nenhuma. É bola para o Pepe. E Pepe, de onde você estiver, você chuta no gol, que está chovendo, o gramado está molhado e o Manga é frangueiro. Era um ótimo goleiro, mas sempre tomava um frango. Não deu outra. Primeira bola no Pepe, ele chuta do meio da rua, literalmente. A bola entrou debaixo das pernas do Manga. Aí o Santos fez o segundo, fez o terceiro, sempre pelo lado do Pepe, o Manga rebateu. Bateu roupa, o Coutinho entrou, fez, e o Santos ganhou o jogo de 3-1. Quando terminou o jogo, eu fui entrevistar o Lula. Falei, então, como é que foi a sua instrução? Que o Santos, no segundo tempo, foi outro? Não, eu mandei jogar a bola em cima do Pepe. Quer dizer, já que o Pepe resolveu, ele disse que mandou jogar a bola em cima do Pepe. E fosse outro, seria o outro. Seria outro. E eu ouvi o Zito dar essa instrução dentro do túnel. Acompanhando aquele Santos de ouro dos anos 50, 60, você tinha naquela época a noção de que estava vendo a história acontecendo na sua frente? Assim, o tamanho do Santos diante do que ele representava para o futebol? Eu vendo aqui, na Vila Belmiro, eu não estava vendo o Santos fazer história. Porque a Vila Belmiro, inclusive, nem enchia, nem lotava. Me lembro de um jogo do Santos com o Juventus, 9-1 para o Santos, e o estádio devia ter umas 1.000 pessoas. E ainda vaiaram o Santos, porque o Santos não continuou a fazer 10, 11, 12 e tal. Caramba. Eu estou falando sério, isso é verdade. E o Santos deu de 10 no Guarani, o Santos deu de 12 na Ponte Preta, o Santos deu de 11 no Botafogo. Quando nacional, se não me engano. Quando o Pelé fez os 8, o Santos deu de 11. E a torcida queria mais ainda. E a torcida sempre foi, na Vila Belmiro, uma torcida pouco ruidosa. O torcedor do Santos é exigente, o torcedor do Santos é silencioso, como regra. Depois que vieram as torcidas, a torcida jovem, a sangue, essa meninada, ainda você tinha mais barulho. Mas você pega o jogo do Santos normalmente na Vila, como regra, o visitante joga em casa. Você não tem aquela torcida que berra, grita o tempo todo, empurra o time, e tinha tudo para ser assim, porque a Vila Belmiro parece a Bomboneira, pelo menos naquele trecho da Bomboneira que é vertical junto à linha lateral do gramado. Então, eu comecei a ver que o Santos era realmente um fenômeno pelas excursões que o Santos fazia ao exterior. O Santos fazia uma excursão de 45 dias e ganhava de todo mundo, de todos os times, da Inglaterra, da Espanha, da Itália, da França, da Bélgica. Havia, naquele tempo, times muito bons em todos esses países, né? Nem preciso dizer. Então, quando o Santos voltava vitorioso das excursões, e quem cobria a excursão do Santos, normalmente, era o Ari Fortes da tribuna, ele tirava fotos
dos jornais locais, e os jornais dos outros países falavam daquele fenômeno que era o Santos, que era o Pelé, acima de tudo. Então, ali a gente começou a se dar conta, o Santos foi lá, ganhou o troféu Teresa Herrera, não é? Ganhava os torneios dos quais ele participava no exterior. Ali a gente se deu conta realmente da grandeza que era. Porque você ia à Vila Belmiro, a arquibancada que tinha atrás do gol do placar da época, que é o gol oposto ao do placar de hoje, era uma arquibancada de cimento pequena. Depois construíram a tal arquibancada que teve o acidente e tal. Aquela arquibancada inteirinha torcia contra o Santos. Era chamada de Coreia. Torcia contra o Santos muito mais barulhentamente, se a palavra existe, do que a torcida do Santos. E comparecia em massa para ver aquilo. E fora o que eles jogavam de laranja na minha cabeça, de ovo na minha cabeça, porque eu ficava atrás do gol, e quando me cabia ficar atrás do gol onde ficava a Coreia, eu era o filhote do Hernani Franco. Sim. Eu era o filhote do papagaio. Aí, filhote do papagaio! E aí me mandavam para um determinado lugar que eu não posso reproduzir aqui e tal. Tanto que uma vez eu devolvi um ovo que não quebrou, porque a grama estava bem alta, atrás do gol, fora das 4 linhas. E o ovo resvalou no meu braço e caiu na grama e não quebrou. E aí eu não tive dor, peguei o ovo e devolvi no alambrado. Aquilo explodiu na cara de um marinheiro que estava assistindo o jogo e espirrou nos outros. E o marinheiro, quase que chorando de ódio, ele agarrava o alambrado assim e dizia assim: eu vou te pegar na saída, eu vou te matar, seu isso. E eu tive que sair de Camburão, abriram a porta de aço, de ferro do vestiário, o Camburão encostou, os cavalarianos da Força Pública, não era Polícia Militar, que não existia, com as espadas e cacetetes abrindo o caminho, porque a massa queria vir me pegar. E eu entrei no Camburão, o Camburão saiu comigo e me levou, porque aquele dia eu ia ser linchado. Quer dizer, jogar o ovo em mim podiam. Agora, na hora que eu devolvi, não, isso não pode. E eu nunca gostava de levar desaforo para casa, entendeu? Aquele dia eu vi que podia dar o troco, dei. Não é só árbitro que saía de Camburão, não. Repórter também, né? Repórter. Se pegasse... Repórter que jogava ovo na torcida, principalmente. Até queria aproveitar para ler algumas participações aqui. Aí, novamente, ressaltar quem está participando, compartilhando, perguntando. São 2 pessoas, cada pessoa ganha um par de convites para o flashback no Tumiaru, nesse dia 28. Começa, quem ganhar pode pegar o convite a partir de amanhã até sábado, né? A festa é no sábado à noite. Tem uma pergunta aqui, tem 2 perguntas, na verdade. Queria agradecer as pessoas que já passaram aqui pela live. A Alvani, a Abel, a Nathalie, jornalista também. Enfim, várias pessoas. O Douglas Porto também, que é apresentador aqui da casa, Bola do Jogo, às segundas-feiras. Várias pessoas que já passaram aqui, que assistiram, ou estão assistindo, ou assistiram algum trecho. Aqui é o nosso amigo Paulo Rogério mesmo? Exatamente. Paulo Rogério, jornalista, ele deixa uma pergunta aqui, Cassione, que é a seguinte. Boa noite, monstros. Deve ser pra gente, né? Imagino. Pro Cassione, mais ainda. Primeiramente, gostaria de agradecer. Quando ele disse no plural, né? Quero crer que ele esteja falando de nós. Monstro no mau sentido deve ser para mim. No bom sentido para vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer a aula que o Dr. Cassione me deu em 2014 por telefone em uma matéria especial para a tribuna sobre formação de um júri. E hoje, no dia do rádio, como homem do rádio que sou, digo que vocês não poderiam ter um convidado mais adequado. Dr. Cassione, sou sobrinho neto de Ari Falcone. Agora, amicíssimo do meu pai, né? Íntimo. Grande Ari Falcone. Agora, um dos pioneiros, um dos também, 3 que eu citei aqui, que foram os primeiros locutores de São Paulo. Agora pergunto, o senhor acredita que a seleção brasileira deixou de ser patrimônio da nação para tornar-se um produto a ser comercializado e com isso acabou a identidade do país com a seleção? Eu acho que a seleção brasileira, hoje,
não desperta mais o amor que despertava no povo, em geral, o amor que era quase que um amor patriótico. Tanto que o Nelson Rodrigues dizia que a seleção era pátria de chuteiras. Não é? Aquele amor que você não tinha e nem sempre teve motivos para ter pela sua pátria em tantos setores, quando chegava a hora da seleção brasileira, aquilo era amor, as pessoas choravam, as pessoas ficavam em êxtase, não é? Ou ao contrário, agonizavam de dor de ver quando o Brasil não ia bem, assim por diante. E aquilo tinha a ver com um certo amadorismo que havia no futebol, que era os jogadores jogarem o futebol e a seleção ser uma espécie de consagração absoluta das carreiras de alguns jogadores e o sonho de muitos que não tiveram possibilidade de realizá-los. Isso era o Brasil que era a pátria de chuteiras. Hoje você não sabe se você está torcendo para a Nike, se o Tite está escalando porque a Nike pediu, ou a Adidas, eu sei lá quem é o patrocinador. Hoje, o mercantilismo total. Hoje, os jogadores não têm intimidade com a gente, porque eles têm intimidade com as suas torcidas nos países onde eles jogam. Então, quando eles vêm para cá, de certa maneira, há um esnobismo em relação ao país que o Vinícius chamava carinhosamente, mas ao mesmo tempo com realismo, de a minha patriazinha tão pobrinha. Então, esses jogadores que ficam milionários lá fora, que conhecem o padrão de vida lá de fora, né? Alguns que põem os seus filhos para estudarem lá fora, eles hoje, claro, vêm para a seleção ainda, até uma questão de ego e de amor próprio, não vão dizer que a seleção, eles esnobam a seleção, mas eles esnobam, de certa maneira, a torcida. A torcida eles esnobam, o torcedor eles esnobam, porque o torcedor brasileiro é de segunda categoria, é um povo de segunda. Nós somos um povo de segunda categoria e de quinto mundo. Então eu sinto isso hoje. E acabou acontecendo que aquela relação de amor e de paixão já hoje se transformou quase que num gosto, apenas um gosto. Eu gosto da seleção, eu gosto do futebol. Porque o futebol brasileiro hoje é uma tristeza. O futebol brasileiro, eu vejo com muita tristeza os jogos que eu vejo. Com muita nostalgia, mais do que com tristeza, eu vejo com nostalgia. Porque quem viu o que eu vi, e quando eu digo que eu vi, eu comecei a ver o Jabaquara do Ciciá, eu vi o Palmeiras do Oberdan, eu vi o Botafogo do Biriba, o cachorrinho mascote. Então, eu vi, como dizia o Gonçalves Dias no Ijucapirama, meninos, eu vi. Então, se eu vi, eu posso comparar. O que eu não posso admitir é que um sujeito hoje de 25, 30 anos, até mesmo 35, 40, ele venha dizer quem é melhor, quem foi melhor ou quando foi melhor. Por quê? Para você fazer uma comparação, você tem que ter o conhecimento das coisas que vão ser comparadas, do mesmo jeito. Não o conhecimento por ouvir dizer de um lado e o conhecimento por ver as coisas do outro. Claro que quem viu o Messi, o Cristiano Ronaldo e esses jogadores, essas pessoas acham, né, o que quiserem. Daqui para frente eles podem comparar com os que vierem. Agora, comparar para trás, retroativamente, com aquilo que eles não viram, porque eu digo, mas viram um vídeo. Que vídeo? Vídeos
eram filmagens em preto e branco de uma meia dúzia de lances, por exemplo, dos grandes jogadores. Hoje você tem close de todos eles, de frente, de costas, de perfil, de cabeça para baixo, desnudos. Você tem Todos os gols do Messi estão documentados, desde a base. Claro. Desde a base. Todos os gols são documentados, né? Então, ninguém viu o primeiro gol que eu vi do primeiro treino do Pelé na Vila, com uma camisa que não tinha número. O Lula pegou, tinha uma molecada sentada junto do alambrado, ele chamou lá o que depois a gente veio a saber que era o Pelé, deu a camisa, moleque, eu tinha 14, ele tinha 16. Aí a bola veio para ele fez simplesmente aquilo. Deu um chapéu no Formiga, quando a bola veio, bateu no chão, ele ameaçou de encher o pé, o Barbosinha no gol, saiu para fechar, ele deu com o pé de veludo, sem fazer barulho, deu um toque na bola, a bola subiu em arco, desceu na rede fazendo assim. Aí Zito, Formiga, Ivan, todos esses jogadores ali, pegaram, ô seu neguinho safado, sem vergonha, está pensando o quê? Uns pegaram pelas pernas, outros pegaram pelos braços, sacudiram 1, 2, 3, jogaram o Pelé para fora do campo, pela linha de fundo. Esse foi o treino inicial, né? Mas todo mundo fez isso de brincadeira, evidentemente, carinhosamente. Estou vendo aqui o Fabiano, que eu não tinha visto. Um abração, um beijo para você. Ele apresenta aqui na sequência às 8h30, tem o Ômega Notícias. Inclusive tem uma pergunta dele aqui, viu, Cassione? Pergunta dele a propósito. Ele fala aqui, Vicente Cassione é uma lenda no direito, na política, no rádio, no jornalismo. Minha pergunta, o rádio inspira a grande maioria dos programas de TV, por assinatura ou aberta, influencia ou pode influenciar a internet, o rádio? Eu acho que a internet está influenciando o rádio hoje. Muita gente, viu, Fabiano? Muita gente está colocando hoje, você pega os programas, muitos programas são transmitidos em imagem, programas de rádio, para quem quiser ver, pelo Facebook, sei lá, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu sei que podem ver. E aí a performance do homem de rádio, da mulher de rádio, já virou uma performance narcisista. O sujeito já está aparecendo na imagem, já vai com a sua melhor roupa e já procura fazer caras e bocas, etc. e tal. A preocupação já do jornalismo moderno, guardadas as exceções que são nobres, o jornalismo moderno hoje é um jornalismo feito de disque-disque, de ouvir dizer, de fofoca, de comentários sobre fakes, que depois têm que ser desmentidos, e é um jornalismo empobrecido. O jornalismo na minha opinião, e eu sou um jornalista de muitos anos, o jornalismo ele é uma das coisas mais sagradas que podem existir em matéria de atividade profissional. Menos profissional e muito mais um sacerdócio. Porque o jornalista tem que ter a vocação do compromisso com a verdade. Eu não aceito outro jornalismo que não seja o do compromisso com a verdade. O jornalismo tendencioso, o jornalismo factual, o jornalismo que não enxerga a visão panorâmica dos fatos, o jornalismo que não tem conhecimento da história, porque para você narrar o presente e para você antever o futuro, você tem que conhecer a história. O jornalismo pouco culto tem que se limitar a falar pouco, quando é no rádio, e a escrever pouco e certo, se possível, quando é na imprensa escrita. Porque eu vejo barbaridades escritas hoje, escritas na imprensa escrita, que eu não sei como é que um sujeito que não sabe nem escrever direito a sua língua, o seu idioma, né, pode fazer comentários sobre assuntos complexos. Né?
Eu sempre digo, a melhor coisa do mundo é a gente estudar a vida inteira para tentar aprender alguma coisa, para poder depois discorrer com propriedade sobre essas coisas que todo mundo hoje é palpiteiro. Hoje é um jornalismo de palpite, é um jornalismo de chute, de escândalo, de sensacionalismo. Por isso que nós chamamos hoje sociedade do espetáculo. Essa expressão não é minha, é de um escritor francês, num livro que tem esse nome, e ele acertou. E não disse isso hoje, não. Já faz um bom tempo. Tá voando, né? Tá voando. O Cassione tem um compromisso na sequência aí, o programa caminhando para o final, mas eu queria só que ele falasse um pouco da relação com o Pelé, né? Ele viu o Pelé jogando, se tornou um grande amigo dele, padrinho da Kelly, né? Eu e a minha falecida mulher batizamos a Kelly em 1967. Ela nasceu e o mundo inteiro gostaria de ser padrinho da primeira filha do Pelé. Talvez até o Papa quisesse. Na época, acho que até o Papa Paulo VI, se não me engano, não tenho certeza. E nós tivemos a honra de ser convidados. Por quê? Porque a minha amizade com ele começou exatamente antes de ele ser Pelé. Porque era fácil ser amigo do Pelé depois que ele era o Pelé. Não é? E ele, antes de ser o Pelé, tornou-se meu amigo e depois fui advogado dele um período, depois briguei com ele, ficamos 7 anos sem nos falar, por uma questão que não vem ao caso, que não o desonra em nada, ele não fez talvez nada que justificasse isso, mas eu senti muito na época um determinado fato ligado à morte do meu pai e ficamos sem nos falar e depois voltamos a ter um relacionamento, tanto que na despedida dele em 77 eu estive presente em Nova York e ele me tratou de uma forma muito carinhosa e me levou para todos os lugares onde ele foi, até inclusive quando ele foi convidar o Mohamed Ali no Hotel Essex, no Central Park, eu fui junto com ele e tive a honra e a grande alegria e emoção de conhecer pessoalmente, de conversar pessoalmente com aquele monstro do esporte de todos os tempos também, que foi o Cassius Marcellus Clay, o Mohamed Ali. Só tenho mais uma pergunta aqui, antes de a gente anunciar os ganhadores aqui do sorteio também, do Carlos Santana. Até inclusive tem a ver com um dado que eu já vou falar já. Boa noite. São Paulo, aí pergunta para você, Cassione. Boa noite. São Paulo tem culpa na fase do Santos ou os bastidores políticos começam a interferir onde não deveriam? Antes de você responder, só chamar a atenção uma pesquisa que a página da Rádio Ômega está fazendo justamente sobre isso. Se o São Paulo deveria ficar ou sair do Santos. O ficar ganha com larga vantagem, 82% a 18%. Mais de 2.300 pessoas já votaram, mas a pesquisa continua no ar. Quem quiser votar, passa lá na página da Rádio Ômega, curte a página, vote lá. E a pergunta, Cassione, e a resposta, na verdade. A vocação do técnico de futebol no Brasil é a do Judas. Na minha infância, a gente no sábado de Aleluia fazia um Judas recheado de pano, um boneco, amarrava no poste e tocava fogo e malhava o Judas. Esse hábito hoje já não existe mais, acredito eu. E o técnico no Brasil, alguns com justa razão, outros não, são o Judas. A primeira coisa que você malha é o técnico. Quando, na verdade, o que você tem que ver é o desempenho, primeiro, individual de cada jogador. E depois o desempenho coletivo de cada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu escuto muito dizer assim, o grupo está unido.
Quando eu escuto um jogador dizer o grupo está unido, Porque algo... é porque há muitos grupos que não estão unidos. E que são os grupos que têm igrejinha, que têm panelinha, os grupos que derrubam um técnico. Então, para começar, pela boca dos próprios jogadores, eu sei que o grupo, estando unido, o técnico, evidentemente, não tem trabalho. Ou tem o trabalho facilitado. Quando o grupo é desunido, quando existem os quinta-colunas, o técnico tem muito mais trabalho. Depois tem um segundo aspecto. O comportamento do jogador de futebol do presente é um comportamento completamente diferente do comportamento do futebol do tempo, para dizer sempre, do grande Santos, da década de 50 para 60. Jogadores ficavam treinando por conta própria, sem ninguém obrigar. Acabava o treino coletivo, acabava o treino físico, vinha o coletivo, depois do coletivo, os jogadores ficavam treinando por conta própria os fundamentos. Você acha que o Pelé precisava ficar 2 horas chutando no gol depois de um coletivo? Mas ele ficava. Pepe ficava. Então, essa atitude que havia contrasta hoje com essa atitude da badalação. O jogador hoje, ele quer sair, eu sempre repito isso, não todos, evidentemente, há sempre as exceções, mas eles estão preocupados em sair no seu carrão, é para ir para os seus lugares preferidos, e algumas preferências e outras preferências. Depois eles querem botar o foninho no ouvido e ficar ouvindo as suas músicas prediletas. E há grupos até religiosos hoje dentro, panelas religiosas dentro de determinados times de futebol. Então, isto faz com que o técnico tenha mais facilidade ou menos facilidade de lidar com o tal grupo. Há jogadores que individualmente vão mal, que se arrastam em campo, que entram mal, e no final o time perdeu, é o técnico. Ah, porque o técnico substituiu ou porque escalou mal. Muitas vezes o técnico escalou bem. Quando o jogador jogou bem, o técnico escalou bem. Agora, se ele escala um jogador e o jogador joga mal, a culpa não pode ser do técnico. Então, muitos erros o técnico pode cometer, porque qualquer um de nós pode cometer erro nas suas escolhas. Agora, qual é a crítica que se faz ao São Paulo? A crítica que se faz ao São Paulo é de que ele inventa. Eu tive a oportunidade de dizer no domingo, no programa Esporte por Esporte, do nosso querido Armando Gomes, o seguinte: o técnico não inventa o São Paulo. Ele cria situações surpreendentes, porque ele, para cada time que ele vai enfrentar, ele joga de uma maneira e põe alguns jogadores de tal maneira que o técnico do time adversário não está esperando o mesmo time com a mesma escalação e o mesmo jeito de jogar previsível. O Santos era previsível com o Dorival, era previsível com o Cuca, era previsível com o Jair Ventura, era previsível com o Culpe, Levir Culpe. Com ele não é previsível com o São Paulo. Não quer dizer que ele seja infalível, mas esse Santos, com todas as deficiências que tem o segundo melhor ataque do campeonato. E o pessoal diz assim, o Santos não tem um matador. Aí já não é problema do técnico. Mas como não tem o matador? Se o Uribe resolver jogar o que jogava, quando o Soteldo começou, ele era o Soteldo de hoje? Não. Claro que não. Quando o nosso, que foi embora agora para o México, como é o colombiano, fugiu o nome dele? Copete. Quando o Copete veio sob aplausos
e vivas de todo mundo. Ora, o Copete não deu, ele não rendeu, ele não rendia. Eu acho o São Paulo um dos melhores técnicos que eu vi na minha vida produzir o que ele pode produzir. Acho. Se mandarem embora, o Santos é que vai sair perdendo. Quem quiser que o São Paulo vá embora, traga de volta o Jair Ventura, os 4 juntos, até para poder ter uma junta de treinadores. Jair Ventura, Levir Coupe, Dorival e o terceiro, o quarto que eu falei agora há pouco. O Jair Ventura, o Coupe, o Cuca. Isso, faltava o Cuca. Esses são gênios. O maior técnico para mim do Brasil, um dos maiores que eu vi, tanto que o único time fora de série do mundo o contratou, foi o Vanderlei Luxemburgo, com todos os defeitos que ele possa ter em outros aspectos. Mas o Luxemburgo mudou o futebol brasileiro. E quem jogou sob o comando do Luxemburgo, diz para quem quiser ouvir, foi o melhor técnico que eu tive. E desses estrangeiros que andam por aí, eu acho que, tirando Guardiola, tirando o Ancelotti, eu acho o nosso treinador São Paulo um grande treinador. Tanto que foi campeão da Copa América, treinando o Chile e dando um show. Não é? Mas aqui é sempre assim. Ninguém está vendo se o Vitor Ferraz marca ou deixa livre o corredor, nem apoia nem marca. Ninguém está vendo isso. Ninguém vê se o Soteldo quer jogar sozinho e quer driblar o time inteiro, quando ele podia ser muito mais útil jogando para o conjunto com o talento que ele tem. É o técnico. Então, mandem o técnico embora, fiquem com esse elenco, e eu quero ver quem é que vai domar essas feras. Exatamente. Ted, quem são hoje? Tem os vencedores Tem os vencedores aqui, do par, cada um ganhou um par de convites, né? Noite do flashback, o flashback no Tumiaru, melhor dizendo, dia 28. Uma é a Sônia Maria Santos e o outro é o Ricardo. Como é que é o sobrenome dele, Marcelo? Marreiro. Ricardo Marreiro. Então vocês têm até sábado, quinta, sexta e sábado, sempre em horário comercial, para vir aqui na Rádio Ômega Almirante Tamandaré 273, buscar os seus convites, certo? Certíssimo. Olha, bastante gente participou, não deu tempo de citar todo mundo, mas obrigado a quem participou, quem curtiu, quem assistiu. Filete aqui dando parabéns pelo programa também. E queria agradecer. No Filete, e me chamem que eu volto. Com certeza. Porque rádio eu gosto muito mais do que de televisão. De rádio, muito mais do que de televisão. E como aqui eu sinto que estou no rádio, que eu não estou vendo câmera, né, e vocês são competentes, eu me senti muito à vontade e não vi nem o tempo passar. E falo demais também. Eu sou um tagarela, um papagaio. Então tá combinado o programa. Mas me parte chame 2. Parte 2, quando quiserem. Muito obrigado. Eu estou às ordens. Muito obrigado. Agradeço a você, Ted, a você, Anderson, a todos que estão aqui. Um abraço em todos. E nos ilustres visitantes que estão esperando para entrar no meu lugar, que eu já tirei o lugar deles e atrasei o programa. Maravilha. Muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado a quem nos assistiu, perguntou, participou. Daqui a pouco tem o Fabiano Fará com o Ômega Notícias a partir das 8h30 da noite. E vamos embora. Vamos embora. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima quarta. Tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.